Olá, retomando o nosso estudo de O Livro dos Médiuns, nos mesmos moldes que o Chico Xavier estudou lá nos anos de 1960 em seu grupo espírita. Ao final de cada estudo, Emmanuel deixa uma mensagem pertinente ao item estudado. Estamos colocando em ordem os itens estudados de acordo com as mensagens recebidas de Emmanuel pelo Chico Xavier. Estamos na primeira parte do Livro dos Médiuns, onde no item do capítulo que diz Há Espíritos, e no item 4, sobre a existência da alma e de Deus. Nesta obra de Kardec, ele diz o seguinte: a existência da alma e a de Deus, que são a consequência de uma e de outra, sendo a base de todo o edifício antes de iniciar alguma discussão espírita. Importa-se assegurar que o interlocutor admita esta base. São a estas questões: credes em Deus? Credes ter uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Se ele responde negativamente ou mesmo se diz simplesmente eu não sei, gostaria que fosse assim, mas não estou seguro disso, o que o mais frequentemente equivale a uma negação polida, disfarçada sobre uma forma menos cortante para evitar ferir muito bruscamente. O que ele chama de preconceitos respeitáveis. Serão tão inútil ir além do quanto tentar demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a luz, porque, em definitivo, as manifestações espíritas não são outra coisa senão os efeitos da própria alma. Com esta, há uma ordem diferente de ideias a seguir, se não se quer perder tempo. Se a base está admitida, não a título de probabilidade, mas como coisa averiguada em conteste, a existência dos espíritos dela decorre muito naturalmente. Questiona-se ainda nesta parte a existência, né? E Kardec coloca a argumentação para a sobrevivência e a existência do espírito. Né? Nós sabemos que pelo nosso corpo nós temos os sentidos que nos fazem nos perceber da nossa própria existência física. Mas pelo pensamento, pela ideia, mostra-nos a nossa existência pela inteligência. Né? Há uma questão de Kardec no Livro dos Espíritos, que ele pergunta o que são os espíritos, e a resposta da espiritualidade superior é: os espíritos são a criação inteligente do universo. Então nós temos e somos dotados da inteligência. Quanto à existência de Deus, né, nós brincamos de que um espírita, na realidade, não deve acreditar na existência de Deus, mas sim ter certeza da existência dele, né? Pois Kardec, no livro A Gênese, vai nos colocar que se existe o relógio, existe o relojoeiro. O relógio não surge do nada. Se nós olharmos toda a criação, o universo, tudo o que existe, sobre os nossos sentidos, né, nós vamos ver que existe algo que o criou. Nós normalmente denominamos Deus, outros falam natureza. Não o acaso das possibilidades simplesmente ao Deus dará, como se diz, né? De que todo esse universo surgiu praticamente do nada. A teoria mais aceita atualmente pela própria ciência terrena é de que o universo surgiu de uma grande explosão, o Big Bang, né? Mas isso não explica tudo, porque os cientistas questionam, sim, o universo surgiu do Big Bang, mas o que foi que explodiu, né? Então essas questões levam a pensamentos, a nos filosofar sobre tudo isto que está acontecendo à nossa volta e que nós ainda, pela nossa inferioridade, ainda não temos a explicação do porquê que tudo isso existe.
Mas dentro da doutrina espírita, nós temos a convicção da existência de Deus e da nossa própria existência como seres inteligentes criados por Deus, e que, após a morte do nosso corpo físico, nós sobrevivemos. A esta questão, Emmanuel, na lição do livro Seara dos Médiuns, que ele intitula exatamente como sobrevivência, ao esse estudo feito pelo Chico, ele nos diz o seguinte: a todos os que nas linhas do cristianismo contemporâneo hostilizem a ideia da sobrevivência da alma diante das mediunidades e dos médiuns, respondemos com o testamento do próprio Cristo. À face desse impositivo, respinguemos do texto da Boa Nova o seguinte trecho de importante carta elucidativa. Ele cita aqui uma das epístolas de Paulo. Abre aspas. Notifico-vos também, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, que também já recebestes, e no qual vos mantendes, se não guardais a crença morta. Entreguei-vos primeiro a certeza que igualmente recebi, a certeza de que Jesus morreu, por amor a nós todos, de que foi sepultado e de que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Logo após foi visto por Cefas, pelos 12 companheiros que lhes eram familiares e em seguida por mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte ainda permanece junto de nós neste mundo. Depois disso, foi visto por Tiago e outra vez pelos amigos mais íntimos, e ultimamente apareceu também a mim num fenômeno inesperado. Isso aconteceu, embora seja de minha parte, diz Paulo, o menor dos apóstolos, não me reconhecido digno deste nome, mas pela bênção de Deus sou o que sou, cabendo-me trabalhar intensificamente para que toda essa bênção do Senhor para comigo não seja frustrada. Desse modo, seja por mim ou pelos outros, assim é a verdade que ensinamos e haveis crido. Ora, se prega que o Cristo ressuscitou dos mortos, por que motivo há entre vós quem diga que os mortos não ressuscitam? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo igualmente não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. Fecha aspas. Estas são as considerações de Paulo, como vai nos dizer Emmanuel agora no final dessa mensagem. Semelhantes considerações parecem nascidas do punho de valoroso comentarista espírita da atualidade. Entretanto, foram escritas há quase 2 milênios por Paulo de Tarso e constam dos versículos de 1 a 14 do capítulo 15 da primeira mensagem do grande amigo à gentilidade aos Coríntios, aqui transcritas por nós numa linguagem de nossos dias. É fácil observar assim que todos os cristãos dessa ou daquela escola de fé que procurem desacreditar mediunidades e médios, mas não fazem que tentar destruir as bases espirituais em que se levantam, golpeando e defraudando a si mesmos. Ou seja, muitos dos nossos irmãos, às vezes de outras escolas religiosas, desacreditam na nossa questão de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a da comunicabilidade com os espíritos através da mediunidade, quando isto fazem com que desacreditem do próprio Evangelho de Nosso Senhor. Queremos nós acreditar que neste momento de transição na nossa Terra, nós possamos, em algum momento, termos elucidado estas questões a todos os cristãos, de que a mediunidade e médios existem de fato, e o nosso espírito, a nossa alma encarnada, após a morte do corpo, sobrevive e é um ser imortal. Era estas as nossas reflexões para hoje, no nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Fique com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.